Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta transmissão. Hoje, domingo da misericórdia, dia do nosso encontro com o Cristo misericordioso. Amados, nós gostaríamos de começar nossa reflexão recordando que alguns anos atrás, mais precisamente no dia 8 de dezembro de 2015, o Papa Francisco inaugurou o Ano da Misericórdia. Esse Ano da Misericórdia foi concluído no dia 20 de novembro de 2016. E ali naquele momento, o Papa fechou a famosa Porta Santa na Basílica de São Pedro. Eu gostaria de começar dizendo isso porque, embora naquele ano, naquele dia, na solenidade de Cristo Rei, o Papa tenha fechado a Porta Santa do Ano da Misericórdia, a Porta da Misericórdia jamais se fechará na igreja. Para o mundo, ela está aberta e ela continua escancarada. Eu gostaria de começar lembrando exatamente isso, né? Esse Ano da Misericórdia, que nós celebramos há alguns anos atrás, ele teve como objetivo recordar na nossa consciência cristã que a misericórdia é o centro da mensagem cristã, é o centro, é o coração da mensagem cristã. A grande novidade naquela ocasião se deveu ao fato de um ano jubilar não estar ligado a um acontecimento mais da redenção, um evento da redenção, como tradicionalmente ocorre na igreja, como foi no ano 2000, o ano santo, o ano jubilar da encarnação, mas como será em 2033, onde se celebrará o ano santo da redenção. A novidade está no fato, e aqui foi uma novidade, sim, certamente, que pela primeira vez o ano jubilar celebra um tema, uma verdade cristã, que é precisamente a misericórdia. A misericórdia. Porém, é claro que a misericórdia cristã não é uma abstração, uma ideia, um tema. A misericórdia cristã é uma pessoa, é um acontecimento, é uma realidade viva. Cristo morto e ressuscitado, eis a misericórdia. Tanto é verdade que espontaneamente, quando naquele ano da misericórdia, se elegeu como símbolo espontâneo, foi uma eleição espontânea, se elegeu naquele ano como símbolo da misericórdia o quadro de Santa Faustina Kowalska, aquele da misericórdia, Jesus, o Cordeiro imolado como fonte da misericórdia. A intuição do Santo Padre nos ajuda a entender que a divina misericórdia não é um aspecto da nossa fé, não é uma dimensão da nossa fé ou da pregação, não é um elemento, mas é o coração do Evangelho, a essência do Evangelho. Parafraseando um pensador cristão, essa verdade do Evangelho é aquela pela qual a igreja se ergue ou a igreja cai. Quando a igreja olha para a divina misericórdia, a igreja se reestrutura, se ergue. Mas quando a igreja olha para si mesma, para suas estruturas, para seus planos, para seus efeitos civilizatórios, certamente cairá. A misericórdia é o coração da mensagem cristã. Pois bem, amados irmãos e irmãs,
O que é essa realidade da divina misericórdia tão central na vida da igreja? Na verdade, ela toca a própria natureza e a identidade da igreja. Para evitar qualquer tipo de conflito conceitual, eu preciso aqui distinguir a misericórdia da qual nós estamos falando. A misericórdia fundamental não é aquela que tem o homem por protagonista, onde somos nós os sujeitos, mas sim aquelas em que nós somos o objeto da misericórdia. Quando falamos misericórdia que está no coração da igreja, alguém poderia entender a misericórdia aqui apresentada como uma realidade moral, como algo que os fiéis devem realizar. Neste caso, a comunidade seria o sujeito da misericórdia. De fato, o Santo Padre exortou aos católicos a desenvolverem uma postura de misericórdia. Porém, quando falamos de misericórdia aqui, afirmamos que se trata de uma realidade central e não se está falando daquela misericórdia que tem os fiéis por sujeitos, isto é, que brota da ação moral da igreja, mas daquela realidade que tem o crente por objeto. Pensando no fato de que a igreja, do que a igreja é, me ocorreu que realmente que esta verdade se manifesta na vida da igreja, na vida de piedade da igreja. Por exemplo, quando todas as sextas-feiras os padres, as religiosas rezam as laudes, rezam o ofício, nós rezamos o Salmo 50. Então, todos os padres, todas as religiosas, todos aqueles que desejarem, claro, rezando a oração da igreja, a liturgia das horas, nós rezamos o Salmo 50. E ali tem aquela famosa frase, né? Miserere mei Deus secundum magna misericordiam tuam. Ou como se diz em grego, eleison me ho theos tu megasu. Ou mesmo em hebraico, Haneni Elohim kersach derha. Pedimos misericórdia ao Senhor. É interessante essa frase. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. É justo que a igreja peça misericórdia, pois é justo que se vá ao poço buscar a água, sobretudo quando se tem sede. Pedir misericórdia é correto, pois está segundo a verdade de Deus e segundo a necessidade do homem. Quando examinamos as Escrituras, o termo misericórdia traduz uma variedade de termos hebraicos e gregos. Para ser mais preciso, eu diria que essa palavra traduz pelo menos 5 termos hebraicos e 3 termos gregos, a saber, Rehamim, é um termo hebraico, né, que significa entranhas, vísceras, sentimento materno que liga 2 seres por razões de sangue e de coração. Um outro termo que traduz a palavra misericórdia, e certamente é o mais usado, é a palavra hesed. Deliberação, que quer dizer deliberação de um superior para um inferior, de um pai para um filho, do soberano para um súdito. Seu sentido fundamental é aquele de bondade. Outra palavra hebraica é hanam, que mostra a graça, ser clemente. Ou mesmo outro termo, hums, que significa comover-se. Veja, todas essas palavras hebraicas, elas são traduzidas nas 70 pelo termo eleos.
eleos, que tem um sentido mais psicológico que jurídico e significa fundamentalmente fazer o bem. Ou mesmo a palavra grega oiktirmos, que sublinha o aspecto externo do sentido, o mostrar graça, o mostrar favor. Pois bem, e por fim, a última palavra grega que traduz a palavra misericórdia, nós falamos são 5 palavras hebraicas e 3 gregas, é a palavra splankna, que expressa amor, simpatia e ternura. Amados irmãos e irmãs, porém, os 2 termos que melhor falam da misericórdia de Deus são exatamente esses 2 termos, respectivamente grego e hebraico. Eleos, a palavra grega, Hesed, a palavra hebraica. Dessa observação, mesmo que se desatenha destes vocabulários, pode-se perceber que eles estão intimamente relacionados ao termo pathos, ao sentir o mal que atingiu o outro. De fato, o próprio termo latino misericórdia é formado pela contração de 3 palavras. Miseratio, que significa compaixão, cordis, coração, dare, do verbo dar. Literalmente, o termo misericórdia significa dar de coração àqueles que estão na miséria. O contrário da misericórdia, neste caso, é a indiferença. Amados irmãos e irmãs, ao fazermos essa pequena explanação sobre o que significa a misericórdia, vem às nossas mentes as palavras do profeta Isaías 53:4. No entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui entendemos o que realmente é a misericórdia. Não é um conceito filantrópico, mas um tema teológico. Nem mesmo, diria, um tema teológico, ou uma ideia humanista. Misericórdia é a verdade de Deus. A misericórdia é uma pessoa que não só se encarnou e se manifestou, mas realizou no seio da humanidade perdida e ferida o amor benévolo e gratuito de Deus. Gratuito do Pai. Quando eu era jovem, eu costumava frequentar uma paróquia próximo da igreja em que minha irmã morava, em Natal. Era uma igreja moderna, diferente daquelas que eu estava acostumado a frequentar no interior. Tinha a imagem da padroeira na porta e uma cruz no presbitério. Porém, a cruz ali no presbitério não tinha um crucificado, era a cruz sem o crucificado. E naquela época eu achava aquilo assim o máximo, né? Uma igreja moderna. Até crente reza nessa igreja, eu pensava, né? Porque a cruz não tinha um crucificado, então até crente, até os protestantes poderiam rezar nessa igreja. Eu pensava, né? Eu era adolescente naquela época, não apenas na idade, mas também na fé. E gostava e achava que toda novidade era uma coisa maravilhosa. Hoje reformaram aquela igreja
e no lugar daquela cruz vazia e impessoal, colocaram um belo crucifixo. Deixa eu dizer para vocês, não tiremos os crucifixos de nossas igrejas. Eles são o rosto da divina misericórdia. Normalmente entendemos misericórdia como sendo simplesmente sinônimo de amor. Não é um pensamento errado, não é certamente impreciso. Talvez fosse conveniente recordar o que Santo Agostinho diz sobre a misericórdia na cidade de Deus. A misericórdia é a compaixão que o nosso coração experimenta pela miséria alheia e que nos leva a socorrê-la, se pudermos. Amados irmãos, para que exista misericórdia, é preciso que exista um superior e um inferior, um mais e um menos. É exatamente essa ideia que se encontra no termo hebraico hesed. Não se pode falar em misericórdia entre iguais, embora se possa falar de amor. O que precisamos entender é que toda misericórdia é amor, mas nem todo amor é misericórdia. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. De fato, esta é a natureza de Deus. Deus é o eternamente amante, o Pai, o eterno amado, o Filho e eterno amor, o Espírito. Porém, em Deus não seria correto falar de amor misericordioso em Deus mesmo, pois não existe desigualdade entre as pessoas divinas. É possível falar da misericórdia de Deus em relação aos anjos, aos homens. Eu encontrei uma bela meditação do padre da Casa Pontifícia, o padre Raniero Cantalamessa, onde ele diz que, basicamente, na vida intratrinitária, em Deus mesmo, existe caridade. Quando Deus cria, é puro dom. Mas quando ele vem ao encontro do homem depois da queda, depois do pecado, ali se manifesta a misericórdia propriamente dita. Talvez aqui devêssemos recordar o texto paulino que diz: Deus rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos pecados, nos vivificou justamente em Cristo. Amados irmãos e irmãs, permitam-me aqui dizer esta última palavra sobre essa reflexão sobre a misericórdia. A misericórdia de Deus para com todos nós. Permitam dizer essa última palavra. Quando eu era estudante de teologia, eu vivi, podemos assim dizer, o pessimismo da parte dos professores em relação à religião, à igreja e à mensagem cristã. Quando eu era estudante de teologia, muitos diziam que o mundo não queria mais ouvir a igreja, que a doutrina da igreja era ultrapassada, que sua moral era incompatível com a vida moderna, que seus ensinamentos eram obsoletos. Confesso que durante um certo tempo eu me questionei: será que não temos que mudar a mensagem? Será que não deveríamos substituir a mensagem cristã com suas doutrinas, com seus ensinamentos, por uma conscientização do tipo ecológico, com um discurso que ajudasse a superar a alienação política? Por que não transformar a fala da igreja em um discurso de utilidade pública? Veja o que diz o apóstolo em 1 Coríntios 2,5. Minha pregação não tinha nada de persuasiva, para que vossa fé se baseie somente no poder de Deus. Hoje, vendo com mais clareza as coisas, eu diria que aqueles professores de teologia estavam equivocados. O mundo precisa da palavra da igreja.
pois ela tem algo de relevante a dizer ao mundo. A igreja até pode e deve mudar e inovar o modo de comunicar, mas nunca o que vai comunicar. É justo que nos adaptemos a linguagem ao mundo em que vivemos, mas nunca a mensagem. O princípio apresentado pelo apóstolo foi transmitir o que recebi. Na igreja vale aquela máxima: receber com piedade, guardar com santidade e transmitir com fidelidade. Não precisamos mudar a mensagem do Evangelho. Não precisamos, porque o que temos que fazer é exatamente aquilo que o mundo precisa ouvir. O que temos a dizer é exatamente aquilo que o mundo precisa ouvir. Isso aqui é importante para as pessoas. O mundo tem necessidade de ouvir essa mensagem. Não pode existir aquela mentalidade mercantilista que diz: é ao gosto do freguês. Quando eu era estudante de teologia na Gregoriana, eu frequentei como ouvinte as aulas de um famoso professor de cartas paulina, Romano Pena. E ele disse algo que me deixou intrigado. Ele, na sua aula introdutória da Carta aos Romanos, disse que o cristianismo é pré-moral. Nós vivemos em uma cultura de pluralismo religioso, de indiferentismo e de relativismo. A consequência disso é que cada vez mais se populariza aquela convicção de que todas as religiões, no final das contas, são todas iguais. Mudam os ritos, os nomes, as manifestações de fé, porém, Deus é o mesmo. Lembro que em uma dessas semanas teológicas na Unicap, em Recife, tinha como temas muitas religiões e um só Deus. Todavia, é preciso dizer que essa perspectiva não corresponde à verdade das coisas. O cristianismo é substancialmente diferente das demais religiões, principalmente por causa da mensagem da misericórdia. Deixa eu explicar para vocês. Todas as religiões, quando iniciam sua pregação, começam dizendo o que você deve fazer para ser salvo. O hinduísmo propõe a ascese para liberar o homem dos ciclos de reencarnação. O budismo, por sua vez, propõe a meditação como caminho do meio, como veículo para se chegar à iluminação e à condição búdica. O espiritismo, por sua vez, tem aquela máxima: fora da caridade não há salvação. Os judeus, por sua vez, defendem a convicção de que a justificação vem pela observância da Torá. O cristianismo, no entanto, não começa dizendo o que o homem deve fazer para obter a salvação, mas o que Deus fez em Cristo Jesus para que fôssemos salvos. E aqui está a identidade da igreja, sua mensagem fundamental. Só a igreja pode dar ao mundo esta notícia. Aqui eu entendi as palavras do professor que disse que o evangelho é pré-moral. O querigma, o anúncio, a chamada palavra evangelho está centrada naquilo que, não que o homem fez, faz ou fará, mas naquilo que Deus fez. O apóstolo das nações declarou na carta aos Coríntios: os judeus pedem milagres, os gregos sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Cristo crucificado é a expressão máxima da misericórdia de Deus. Em Pentecostes, quando Pedro anunciou o mistério pascal, a morte e ressurreição do Senhor, o texto diz que o povo foi traspassado
por esta mensagem, pelo anúncio da misericórdia. Esta é a mensagem que toca o coração do homem. Em um mundo marcado pelo indiferentismo, pelo egoísmo, em um mundo marcado pela perda do sentido da vida, pelo sentimento de vazio, da dignidade humana, pela cultura da morte, pelo hedonismo. De fato, o anúncio do amor misericordioso, do amor incondicional, de um Deus que nos ama, não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos limites. Como é fantástico conhecer o fato de que nossos pecados nunca, escutem bem, irmãos, nossos pecados nunca irão superar o amor de Deus em Jesus. Ninguém é capaz de cometer um pecado que supere a misericórdia. A Escritura diz que chegaria o tempo em que o amor iria esfriar sobre a terra. Eu penso que este tempo chegou. Neste contexto, nada é mais oportuno que a mensagem do Evangelho. Eu recordo que ouvi uma confissão um tempo atrás de um jovem, e ela teve naquele momento uma profunda experiência de amor que mudou toda a sua vida. Toda vez quando ela me encontra, ela diz que foi a experiência daquela confissão que mudou a sua vida e a sua caminhada. Eu me pergunto, o que foi que eu fiz de extraordinário? Nada. Eu não tenho nenhum dom extraordinário. Mas eu fiz uma coisa. Eu falei desse amor misericordioso. É isso que move o coração do homem. É isso que toca o coração do homem. É isso que muda o coração do homem. O amor misericordioso de Deus em Cristo Jesus. A mensagem da igreja é o anúncio perene de um jubileu que iniciou no Calvário, da misericórdia divina que iniciou no Calvário e que deseja alcançar todas as almas. De fato, o Papa Francisco fechou as portas do ano da misericórdia no dia 20 de novembro de 2016. Um ano maravilhoso, uma experiência fantástica. O Papa fechou na Catedral de São Pedro. Porém, é preciso dizer que a mensagem da misericórdia jamais cessará. A mensagem da misericórdia proclamada, aquela porta da misericórdia aberta ali no Calvário, estará aberta até a eternidade, irmãos. Eu encerro essa meditação dizendo para você que está me ouvindo, e para você que me ouvirá depois, escutem bem, a mensagem da misericórdia, aquele ano de graça que o Senhor nosso Deus abriu para nós no Calvário, está aberto. O que precisamos fazer é ir à cruz e dizer: misericórdia, Senhor, tende misericórdia, em vosso grande amor purificai-me. Se render a esse amor e experimentar a graça e a maravilha de poder e de sentir o perdão e a reconciliação daquele que nos amou e que nos ama, Cristo Jesus, o Pai Celeste no seu Filho. Que o Senhor nos abençoe, um santo domingo, e que ao irmos para a Santa Missa hoje, possamos viver a experiência da divina misericórdia. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.